Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Como está o seu dia? Começou o dia bem, dormiu bem, aleluias. Irmãos, é hora de meditarmos na palavra do dia. Aleluia. Os vídeos estão demorando a chegar, né? Por causa da internet, que não está ajudando. Mas por esses dias a gente vai trocar de internet para ver se melhora, para ver se o vídeo entra logo no canal. Amém? Vamos fazer uma pequena oração para nós meditar. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento, nesta hora, papai amado, estou aqui mais um dia diante do Senhor. Quero te agradecer por mais um dia concedido. Mais um dia vivido na tua presença. Obrigada, Pai amado, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, por tudo que o Senhor faz por nós. Eu quero dizer, Pai querido, que ninguém é nada sem o Senhor. Senhor, ai de mim, ai de nós, se não fosse o Senhor em nossas vidas. Pai amado, continua com as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a tua igreja no Brasil e no mundo. Senhor, atende os nossos clamores, as nossas orações que são feitas, meu Pai, aleluia, com sinceridade. Oh, Deus querido, vem nos honrando nessa terra, meu Pai. Abençoa-nos, ó Deus, que nós continuamos a ser perseverante na tua palavra, na fidelidade, no teu amor, nos teus ensinamentos. Senhor, queremos cada dia mais aprender e praticar a tua palavra. Perdoa nossas falhas, nossas negligências, nossos pecados, porque às vezes tropeçamos ainda, Pai. Mas que o Senhor venha nos fortalecer o nosso espírito, para que nós, aleluia, venhamos andar, meu Pai, em vigilância. Deus grande, Deus poderoso, obrigado pelo pão de cada dia, pela água limpa, pelo teto que nos abriga, pela cama limpa. Perdoa nossos pecados, meu Pai, perdoa aqueles que têm, aleluia, meu Pai. Aqueles que nos têm ofendido, Pai. Nos limpa de tudo que não te agrada. Tira do coração toda a tristeza, angústia, mágoa, aborrecimento. Aonde esse vídeo chegar, meu Pai, que esse vídeo entre nesse lar, meu Pai. Aleluia, que ele entre com milagres, que ele entre com curas, com libertação, com salvação. Repreende também, meu Pai, toda depressão. Repreende todo o desejo de suicídio. Repreende todo o mal, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço que nos abençoe e fique conosco para todo sempre. Que assim seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que eu diminua e o Senhor cresça, e que eu sume e o Senhor apareça. E aqui, meu Pai, tudo é para a honra e para a glória do teu santo nome. Que no abrir da minha boca, Pai amado, nunca seja eu, até mesmo numa oração, mas que seja sempre o teu Espírito Santo de Deus falando conosco. Que eu seja um canal de bênção, meu Pai, na vida das pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 23, onde diz: Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, pois, todas as suas obras e com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, e esse Pai que está com letra maiúscula, assim como o mestre também está com letra maiúscula. Porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aqui a palavra do Senhor está falando sobre que Jesus censura os escribas e os fariseus. Jesus os censura. Censura por quê? Por causa do jeito de agir deles. Glória a Deus. Porque quando o templo foi destruído, isso
que aconteceu quando o templo foi destruído? Surgiram essas seitas, né, religiosas, onde eles queriam levar a lei a ferro e fogo. Aleluia. Por que o Senhor Jesus disse aqui no versículo 2? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Ou seja, que a lei que Moisés criou para que houvesse justiça entre os povos, né? Ele criou essa lei para que trouxesse organização no meio do povo. E ali os escribas e os fariseus seguiam a lei ao pé da letra. Aí quando vem Jesus, Jesus vem quebrando os paradigmas, Jesus vem quebrando os protocolos, porque pela lei não podia se curar no sábado. E aí o que eles fizeram? Por falta de ter templo, porque foi destruído, eles fizeram as sinagogas. Então, eles se reuniam no dia de sábado, nas sinagogas, para meditar sobre a lei, sobre o livro da lei. Aleluias. E ali, eles pregavam a lei a ferro e fogo. Portanto, que quando aquela mulher é pegada em adultério, pela lei, aquela mulher tinha que ser apedrejada. Mas veio Jesus e quebrou o protocolo. Ele disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ali, aleluia, todos foram deixando as suas pedrinhas no chão e foram saindo de mansinho. Por quê? Porque Jesus pôs eles para pensar. Porque eles também pecavam. Então eles estavam querendo apedrejar aquela mulher, porque foi pega em adultério. Mas eles também pecavam. De repente eles poderiam achar que o pecado deles fosse menor do que o pecado daquela mulher que foi pega em adultério. E na palavra do Senhor não existe a palavra pecadinho e nem pecadão. Existe a palavra pecado. Pecado é pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que nos separa de Deus. É tudo aquilo que aborrece o Espírito Santo de Deus. Tudo aquilo que nós praticamos e não agrada a Deus. Isso é pecado. Aí vem Jesus e quebra o protocolo. Curando no sábado, ficando no meio de pecadores. Aleluias. Aí vem Jesus e os seus discípulos e come com as mãos sem lavar, quebrando a lei quebrando, né, ao meio a tradição dos anciãos, né? Está aqui no livro de Mateus, capítulo de número 15. Fala, Jesus é a tradição dos anciãos. O que contamina o homem? Aleluia. Então, os fariseus e os escribas tinham essa preocupação de levar a lei ao pé da letra. Aleluia. Os escribas ficavam de olho para ver se as pessoas iam transgredir a lei. Portanto, que quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, que vê Jesus ali operando os milagres, sempre tinha um fariseu, um escriba por perto, para observar, olhar de pertinho, se ele estava transgredindo a lei. Procurando um jeito de infamá-lo, procurando um jeito de denunciar que o que Jesus fazia não era certo. E quem foi que levou Jesus para o Calvário? Não foram os sacerdotes? Não foram esses escribas e fariseus juntos? Aleluias! Então, aqui na tradição dos anciãos, em Mateus 15, a partir do verso 1, fala assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Está vendo? E ele está perguntando por que os discípulos transgrediam a tradição, porque aquilo ali era uma tradição, tinha que seguir aquela lei ali ao pé da letra, ou seja, a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Aleluias. Então, que foram os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então eles fazem essa pergunta, né? Os fariseus perguntam para Jesus: por que os seus discípulos transgridem, né, a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Eles, porém, lhe respondeu: por que transgride vós também? Olha o que Jesus disse: por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição?
Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E se o pai ou a mãe de um homem desse escriba ou fariseu comesse com a mão suja, né? Eles não estariam desonrando o pai e a mãe? Será que eles não chamariam a atenção do seu pai e da sua mãe por comerem com as mãos sujas? Estariam eles quebrando a tradição? E estaria ele invalidando a palavra de Deus quando não estaria honrando o pai e a mãe, chamando a atenção deles por causa disso? Aí o Senhor diz, hipócritas. Hipócritas. Quem é hipócrita? Hipócrita é aquele que fala e não vive o que fala. Jesus chama eles de quê? De hipócritas. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Tá vendo? Que doutrina era essa? E tendo convocado, a multidão lhe diz, ouve e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro, explica-nos a parábola. E Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Aleluias. Porque se eu comer sem lavar as mãos, no mínimo eu posso contribuir para uns vermes, né? Para engordar uns vermes. Aleluias. Agora, se eu abrir a boca e falar coisas que não vai edificar, que não vai ajudar pessoas, isso sim pode contaminar o homem. Então aqui fala que do coração nascem os maus desígnios. No coração. Então nós temos que vigiar o coração, porque o profeta Jeremias disse no capítulo 17 que o coração do homem é enganoso. Aleluia, no coração do homem procede todo o mau desígnio. Então nasce no coração o mal. Então nós temos que vigiar o coração. Quando a gente começar a pensar coisas que não agradam ao Senhor, é nosso dever orar e repreender. Falar, não aceito isso, não aceito esse pensamento, eu repreendo em nome de Jesus. Então nós temos que ser vigilantes do nosso coração, da nossa mente, do nosso deitar, do nosso andar, do nosso falar, em tudo. Porque muitas vezes, quando abrimos nossas bocas, nós não só entristece as pessoas, mas entristece o próprio Deus. E nós temos que ser vigilantes com isso. Os escribas eram pessoas que eles ficavam muito preocupados das pessoas seguir a lei ao pé da letra. Eles ficavam procurando falhas nas pessoas, procurando coisas, como que se diz, que estivessem transgredindo a lei, né? Para poder o quê? Levar esse povo a júri, a tribunais, né? Como Jesus foi levado perante Pilatos, perante Herodes, né? No Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma corte judicial, onde as pessoas eram levadas para serem julgadas. Aleluias. Né? Tribunais. Glória a Deus. Então,
os fariseus, eles se tornaram guardiões da lei, né? Eles se revelavam como detentores da lei. Eles estavam ali para observar que a lei tinha que ser, aleluias, a lei tinha que ser atendida, né, nos seus mínimos detalhes, tinha que ser feita. Então ele procurava falha nas pessoas. E Jesus, vendo as atitudes deles, Jesus até disse para os seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Por que Jesus disse isso? Do fermento dos fariseus? Porque eles ensinavam doutrinas que eram preceitos de homens, né? Aleluias. Tipo, essa coisa mesmo de ter cuidado, de não comer com as mãos sujas. Isso era uma doutrina deles, não da palavra do Senhor. Então, muitas das vezes eu observo que as atitudes dos fariseus, aleluias, as atitudes deles faziam com que eles incriminassem as pessoas. Então, assim, se eles não vigiassem, tanto seja assim, os discípulos ou as outras pessoas que ouviam ali, eles nas sinagogas, porque eles também ensinavam lá nas sinagogas, Jesus também ensinava nas sinagogas. Então, ali no sábado eles se reuniam para meditar, né, no livro da lei. Jesus às vezes ia ali na sinagoga também pregar. E eles ficavam mordidos, enfurecidos com Jesus, porque Jesus quebrava o protocolo, quebrava os paradigmas, né? Era como se Jesus fosse contra o que eles falavam. Tipo, eles falavam, não pode curar ninguém no sábado. Às vezes Jesus curava alguém e falava assim, olha, não vai, tipo leproso, né? Curou o leproso, não vai, não conte a ninguém, mas vai aos sacerdotes, né? Para que eles vejam. Uma pessoa, quando era curada de uma lepra, demorava de 15 a 21 dias para assumir todos os sinais. Porque o leproso, na verdade, ele tinha que ficar, né, no arraial, fora da cidade. Não podia ficar misturado com as pessoas para que não se contaminasse outras pessoas. Aleluia. Então, eu admiro de Jesus, quando ele curava as pessoas, ele falava, não conte para ninguém. Uma pessoa que recebe um grande milagre da parte dele, não vai querer contar. A primeira coisa que eles saíam fazendo era falando mesmo, né? E ali, aleluias. Por que Jesus falava isso para eles? Porque Jesus ainda tinha muito o que fazer. E Jesus sabia que por causa dessas curas, desses milagres, ia vir a perseguição, né? E quem é que eram os seus perseguidores? Eram os próprios sacerdotes, né? Eram esses fariseus, eram esses saduceus, aleluias. Eles, né? Eram esses escribas, eles ficavam de olho nas ações de Jesus para condená-lo, para levá-lo à morte, como de fato aconteceu. Mas a gente tem que se acautelar desse fermento. E falando em fermento, aleluias, cuidado com o fermento. Cuidado para não levedar toda a massa com o fermento da conversa, da fofoca, da intriga. Cuidado com esse fermento. Tem pessoas que falam coisas que não sabem, que não escutaram. Aleluia. E sai comentando sem saber o teor, a essência, a verdade. Vigia com essa coisa de fermento, de fermentar. De sair por aí com conversa, sem saber na realidade o que se passa dentro de um lar, o que se passa na casa do povo de Deus. Vigia com esse fermento da fofoca. Vigia. Você já parou para pensar que muitas das vezes você pode causar tristeza no coração de alguém, de uma ungida do Senhor, com essa fofoca, com esse fermento, esse fermento de fariseu, fermento de escriba. Vigia com a sua língua. Aleluias. Vigia. Quantas pessoas conhecem a palavra do Senhor e ficam fermentando aqui e ali, em casas, sobre a vida das pessoas, sobre o que está se passando na vida das pessoas. Você não sabe de nada para você ficar falando. Você não dá conta de cuidar da sua vida, quer cuidar da vida dos outros. Vai cuidar da sua vida. Seja liberto desse fermento em nome de Jesus.
Enquanto você fica fermentando, falando mal da vida das pessoas, fazendo pré-julgamento sem saber a real verdade, você está acumulando para si coisas negativas. Sua vida não vai andar. Você vai ficar aí parado vendo as pessoas, alçando novos voos, pisando em terras longínquas, vendo Deus cumprir as promessas na vida delas. E você fica aí parada. Por quê? Porque fica fazendo coisas que não agradam a Deus. Então tenha vigilância, minha irmã. Tenha vigilância, meu irmão, com esse negócio. Como que você quer que a sua vida vá adiante? Como você quer que Deus realize as promessas na tua vida? Se você não vigia o que fala e toca em pessoas, será que Deus está se agradando de você ficar aí falando da vida das pessoas? Se você nem saber o que se passa dentro do lar da pessoa, ou o que se passa no meio da família da pessoa, o que aconteceu de verdade. Eu não posso falar de coisas, né? Eu posso falar de coisas. Você pode falar de coisas que você não viu, a não ser aquilo que Deus revela, né? Porque quando Deus revela, está revelado, é diferente. Mas se eu não ver, eu não posso falar. Entendeu? E nem tudo que Deus revela também é para falar. Tem coisas que é para ser falada assim. Tem coisas que é só para a gente orar e repreender. Então nós temos que ter muita cautela, muito cuidado que esse fermento fariseu, viu? Porque enquanto a gente fica levedando toda a massa com fermento, a gente está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Senhor possa falar mais no teu coração. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para a nossa meditação de hoje. Tenho certeza que no abrir da minha boca nunca vai ser eu, porque eu tenho muito cuidado com isso. Tenho muito cuidado, toda a vida eu tive, porque eu tenho um grande temor de Deus na minha vida. Aleluias. Vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, que onde esta palavra for entrar, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que se há fermento nesta casa, neste lar, nesta família, que o Senhor possa jogar por terra este fermento, o fermento da fofoca, da contenda, da confusão, da intriga. Deus, que o Senhor possa repreender, libertar todos nós. Todos nós precisamos de uma grande libertação, Jesus. Que essa palavra, onde ela entrar, meu Pai, venha ensinar as pessoas a mudar de vida, a ter uma vida diferente. Aleluia. A ser verdadeiramente um servo, uma serva do Senhor. Aleluia. Que onde essa palavra entrar, ela entre com libertação. Que o Senhor venha nos libertar de tudo que não te agrada, Pai, em nome de Jesus. Venha abençoando os lares, as famílias, restaurando os casamentos, restaurando as famílias, abrindo porta de emprego para quem está desempregado. Cura, meu Pai, nos cura de toda lepra, de tudo que não te agrada. Nos limpa, nos liberta com teu sangue carmesim. Opera em nós, meu Pai, o teu querer e a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e agradável. Que seja feito o teu querer e a tua vontade em nossas vidas, porque a tua vontade é maravilhosa. Pai, nos ensina a tua palavra e nos ajuda a viver esta palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Nos capacita na tua palavra. Pai, que nós venhamos fazer somente aquilo que agrada o teu Espírito Santo, porque ele faz morada em nossa vida, pois nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nos ajuda a vencer, meu Pai. Seja conosco em todos os momentos da nossa vida, não somente agora, mas para todos sempre. Eu te louvo, te exalto, te glorifico e te agradeço por esta palavra maravilhosa e por tudo que o Senhor faz por nós. Nos ensina mesmo, meu Pai. Nos capacita, nos prepara para um dia morar na tua casa maravilhosa. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Já se inscreveu neste canal? Ainda não? Se inscreva neste canal. Seja um multiplicador, semeador da palavra do Senhor Jesus. Porque é bom que todos nós venhamos aprender a palavra de Deus e praticar, né? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E quando você se inscrever no canal, curte as mensagens, compartilha com outras pessoas, assim como essa mensagem fala com você, vai falar com outras pessoas também. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, não somente agora, mas para todos sempre. Fique em paz, minha irmã, fique em paz, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus para todos sempre. Amém.